Um avião decola de um ponto B sob inclinação constante de 15 graus com a horizontal. A 2 km de B se encontra a projeção vertical C do ponto mais alto D de uma serra de 600 metros de altura, conforme a figura. Dados, cosseno de 15, seno de 15, do mesmo jeito, né? Os valores que a gente tem ali. É correto afirmar que não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 500 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em 500 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em D. Se o avião decolar 220 metros de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Vamos ver, né? Pelo desenho aqui, né? Se for seguir dessa maneira aqui, ele vai bater mesmo, né? Mas os valores aqui são mais importantes em relação a esse desenho. Sabendo que a altura, a distância, né, de C até D não é necessariamente a altura total da serra, a gente pode ver que a altura D passa um pouquinho da altura da serra, né? E aí, o que é interessante aqui é que ele mantém essa inclinação constante, ok? A inclinação aqui é constante, então ele não vai alterar e pode ser que ele não passe por D, né? Pelo ponto D, pode ser que ele passe em outra região aqui. Então, a relação que nós vamos ter aqui é exatamente o cateto oposto ao ângulo de 15 graus e o cateto adjacente ao mesmo ângulo de 15 graus. Então, o que nós vamos utilizar aqui como relação, né, é tangente de 15 graus, que me diz exatamente, né, a divisão entre o cateto oposto a ele, ao ângulo de 15 graus, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente está escrito aqui em quilômetros. As informações que nós temos todas estão em metros. Então, nós vamos utilizar aqui, né, convertido, né, 2.000 metros, que é o equivalente a 2 quilômetros, ok? Então, aqui nós vamos ter o valor que ele deu para a gente aqui, 0,27. 0,27 vezes 2.000 é igual a x. Então, x é igual a 540 metros, ok? Então, essa é a distância aqui. Mantendo essa inclinação, ele vai tocar em algum lugar aqui, né, em 540 metros. Olhando então para as alternativas, nós já temos o seguinte aqui, né? Não haverá colisão do avião com a serra antes de alcançar 500 metros de altura. Haverá colisão do avião com a serra em 500 metros de altura. Nós acabamos de calcular a altura, né? Mantendo essa inclinação, e nós acabamos de verificar que ele vai interceptar essa projeção vertical, né, exatamente no momento em que a altura for 540 metros. Então a alternativa correta é essa aqui, ok? Alternativa B. Está falando que haverá colisão do avião com a serra em D? Não, né, que D está bem mais acima disso. Se o avião decolar a 220 metros de B, mantendo a mesma inclinação, não haverá colisão do avião com a serra. Isso não é possível porque a distância de B até C aqui é 2 km, ou seja, 2.000 metros. Com essa inclinação de 15 graus, ele ainda assim bate nessa serra, mantendo essa inclinação. Agora, se ele decolar mais próximo, o que ele deveria ter, na verdade, é que aumentar a inclinação para não ter, né, nenhum choque com essa serra, né? Mas aqui ele fala mantendo a mesma inclinação. Isso não tem como evitar, né? Aí é que o choque acontece mesmo. Ok? Próxima questão. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice como na figura. Vamos considerar aqui o seguinte. Ele fala aqui que o raio é 6 sobre π. 6 sobre π. Observe que nesse desenho, aqui completou uma volta, 2, 3, 4, 5 e a última volta. São 6 voltas, ok? 6 voltas que ele dá aqui em torno desse cilindro. Então, para a gente calcular essa distância aqui, a gente precisa calcular o comprimento dessa circunferência aqui, que é a circunferência da base,
e multiplicá-la por 6, já que são 6 voltas, né? O comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio. Que nesse exemplo aqui, nessa questão, é 2π vezes... Cadê o raio? O raio é 6 sobre π. Ou seja, 2 vezes 6, porque você está aqui, né? Simplificando, que dá 12. Como são 6, tem que multiplicar por 6, então 6c é 6 vezes 12. Ou seja, 6c, né, é 72. Então, o comprimento total, né, depois das 6 voltas, é 72 centímetros. Ok? Então, essa distância aqui é 72. Ok? Para determinar a altura do cilindro, a gente precisa determinar essa altura aqui. Ok? Já temos então o ângulo de 30 graus, então nós temos que calcular utilizando uma razão trigonométrica, né? Que identifica aqui o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e o cateto adjacente. A gente já sabe que é a tangente que faz isso, né? Então, tangente de 30 graus é igual a esse valor que eu não sei qual é, dividido por 72. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Isso dá x sobre 72. Então, 3x é igual a 72 raiz de 3. Então, x é 72 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer rapidamente aqui essa divisão. 72 dividido para 3. 7 dividido para 3 é 2. Vem 6 para cá. Sobra 1, desce o 2. 12 dividido para 3 é 4. Né? E o resto é 0 aqui. Então, aqui, x é igual a 24 raiz de 3.